valorização da essencialidade do profissional contábil. Hoje, no Informação em Foco, nós vamos conversar sobre duas das atividades fins do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo: registro e fiscalização. E para essa conversa, para a gente trazer aí as informações, a gente convidou os chefes de setores: Eduardo Darós, de registro, Rodrigo Sanz, de fiscalização. E eu já inicio, já que tudo realmente começa com o registro, com o Eduardo, para que você falasse um pouquinho, Eduardo, principalmente da obrigatoriedade de ter o registro, né? A diferença entre pessoa física, pessoa jurídica. Depois a gente vai tirar várias dúvidas aí que a gente recebe aqui no dia a dia do Conselho, mas eu queria que você falasse a importância hoje de ter o registro e quais as obrigações após você fazer o seu registro aqui no CRC Espírito Santo. Olá, Dani, Rodrigo, bom dia. Bom, essa colocação é bem pertinente porque tudo se inicia, né, a partir do registro. Todos os profissionais, né, na verdade, as pessoas que executam atividades na área contábil, elas são obrigadas a ter o registro ativo no órgão, né? Proceder o seu registro junto ao CRC. Existe uma exceção, é lógico, que são os estudantes, né? Desde que estejam em estágio supervisionado, eles podem exercer algumas atividades. Mas, de regra, todos os profissionais que executam atividades contábeis precisam ter um registro no órgão. E aí tem diferença, pessoa física, pessoa jurídica? Sim. Só o valor de anuidade? Não. Então, sim, existe uma diferença entre o registro de pessoa física e o jurídico. Registro de pessoa física, né, são aqueles que bacharéis em ciências contábeis, já graduados, colado grau e aprovados no exame de suficiência, eles vão dar entrada no registro no CRC e para poder, né, exercer suas atividades. E as pessoas jurídicas, né, que possuem, né, o CNAE de contabilidade, elas precisam também fazer o registro junto ao CRC. Aí são vários tipos, né, na natureza jurídica de empresa, quantidade de sócios, enfim, inclusive pela quantitativa de sócios, a gente consegue mensurar o valor de anuidade e o tipo de organização, que vai desde a unipessoal até uma organização com, sei lá, 7, 8 sócios. Maravilha, porque aí, após essa situação do registro, que é o início, né, para entrar no mercado, a gente já passa aqui a palavra para o Rodrigo, que vai falar um pouquinho dessa área de fiscalização, mas principalmente quais são as infrações que o profissional, após se registrar, ele pode cometer e ele tem que ficar atento aí a essas ações. Então, Daniele, é muito pertinente, né, essa situação, esse questionamento, inclusive são questões que a gente recebe no dia a dia, seja na fiscalização ou contato direto junto ao Conselho, no setor de fiscalização ou no setor de atendimento, né? E o que a gente tem observado na fiscalização é as incidências de profissionais diplomados sem registro, é uma das maiores incidências que a gente possui hoje, seja na área privada ou seja na área pública. Temos também muitos profissionais leigos, né, que atuam no mercado, né, sem a devida formação. Justamente a situação desses quinais de contabilidade também, né, que o Eduardo mencionou, uma vez tendo atividade contábil, existe a obrigatoriedade do registro. E o que a gente precisa salientar também nesse nosso bate-papo é que o empregador ele também é corresponsável quando da execução de atividades por algum profissional que esteja com registro baixado ou os leigos, né, desenvolvendo atividade contábil, né, sem a devida formação. Isso é muito importante chamar a atenção, né? Essa parte da hora que você vai contratar um profissional, dependendo do cargo, da função que ele vai exercer, o empregador tem que analisar ali se ele está registrado ou não, né? Exatamente. E o que a gente chama a atenção é que nós possuímos uma resolução específica de atividades privativas do profissional da contabilidade. Então, uma vez que ele desenvolva algumas daquelas atividades vinculadas na nossa normatização, existe a obrigatoriedade do registro junto ao Conselho. O que é importante salientar também, Daniele, é que nós possuímos em nosso site a consulta pública, né, onde qualquer pessoa pode verificar se determinada pessoa possui registro cadastral, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Né? Então, na hora da contratação, por exemplo, fazer essa verificação, essa validação é de extrema importância para que você tenha segurança de quem está desenvolvendo atividade no seu escritório
é um profissional com registro regular junto ao Conselho. Ah, maravilhoso. Isso aí é uma dica super importante, essa parte da consulta pública ali. Todos os conselhos têm isso, o próprio CFC também no site. Então, às vezes, um profissional de outro estado que está atuando aqui no Espírito Santo, se você quer saber se ele está registrado, se está tudo ok, é só ir lá nessa parte do site de consulta pública, né? Mas o Eduardo falou um ponto aí que a gente tem muitas dúvidas, que é relacionado aos estudantes. E o CRC Espírito Santo, em 2020, iniciou um projeto muito legal, que tem feito muita diferença, que é o Conhecer para Evoluir. A gente se aproximou das faculdades de ciências contábeis com palestras sobre os principais setores, né, as principais ações do Conselho, e toda vez que a gente faz uma palestra, os estudantes, os futuros contadores, têm muitas dúvidas, principalmente sobre a atuação no mercado. Aí eu não sei se o Eduardo, o Rodrigo, acho que os dois vão falar um pouquinho sobre essa situação dos estudantes, mas eu queria até que o Eduardo tirasse também as dúvidas relacionadas ao exame de suficiência. Quando pode fazer, depois de quanto tempo pode já pedir o seu registro? Esse projeto junto às faculdades ele é muito bacana, porque é um momento que a gente tem de apresentar aos estudantes o que, de fato, é o Conselho de Contabilidade. Muita gente não conhece, né, a atuação do Conselho, o que realmente nós fazemos aqui dentro do órgão. Então, essa aproximação junto às faculdades é muito interessante e a gente vê que os estudantes eles têm interesse no Conselho. Faltava realmente essa aproximação. Bom, com relação ao exame de suficiência, é um requisito obrigatório para a obtenção do registro profissional. Então, a partir do último ano de graduação, o estudante ou o bacharel, que ainda não colou grau, por exemplo, ele pode já prestar o exame, só que ele só vai conseguir dar entrada junto ao CRC a partir da colação de grau. Então, ele fez o exame no último ano de graduação, mas ele ainda não fez o exame ou colou grau, ele vai ter que aguardar a conclusão para poder entregar a documentação e obter o registro. Após a aprovação ali no exame, quanto tempo ele pode pedir esse registro? Que essa é uma dúvida também que muitos profissionais aí, estudantes têm, né? Exatamente, é uma dúvida recorrente. Ele não existe prazo, né, na resolução. Após a aprovação do exame, o estudante ele recebe um certificado de aprovação do exame e a qualquer tempo ele pode solicitar o registro com esse certificado. A gente tem só que fazer uma ponderação aqui com relação a um desconto na primeira anuidade. Por quê? O estudante, assim que ele faz a aprovação do exame, ele tem um benefício junto ao Conselho na hora de dar entrada no registro, que ele tem 50% de desconto nessa primeira anuidade. E esse prazo é contado ou da conclusão do curso ou da aprovação do exame de suficiência. Então, ele tem 12 meses para obter o registro com esse desconto. Passado esses 12 meses, ele poderá pleitear o registro junto ao órgão, mas ele não vai ter mais o benefício do desconto. E aí é sempre importante a gente ressaltar que, mesmo que está entrando no mercado, acredita que não vai ainda exercer alguma profissão, exercer um cargo, uma função, né, que precisa do registro, entre em contato com o Conselho para tirar essa dúvida com o setor de registro, setor de fiscalização, para entender se realmente é necessário fazer o registro naquele momento, porque ficar no mercado depois, exercendo uma função, pode sofrer aí, né, alguma infração e depois era mais fácil ter feito o registro assim que passou no exame, já está ali com tudo certo, regular no mercado. E eu peço agora ao Rodrigo para falar um pouquinho sobre os estudantes, como é que eles podem realmente essas dúvidas, está atuando no mercado, ainda não se formou? Então, Daniele, é uma dúvida muito comum também no Conselho, né? A situação do estudante, nós também possuímos uma resolução específica, né? Então, para entendimento, todos os conselhos eles seguem as resoluções do Conselho Federal de forma unificada. E o estudante específico ele pode sim trabalhar no escritório de contabilidade nesse período de graduação, desde que ele esteja devidamente matriculado numa instituição de ensino credenciada pelo MEC, que o curso seja na área de ciências contábeis, né, não pode ser em outra área, e que ele não desenvolva trabalho em cargo de supervisão. Ele deve ser supervisionado das atividades que ele está executando no escritório, numa empresa privada que seja. Né? Então, esse é um dos pontos, né, que um ato fiscalizatório a gente vai procurar identificar.
Como que a pessoa comprova essa situação? Para fins de fiscalização, a resolução prevê que a apresentação de uma declaração da instituição de ensino comprovando que ele está devidamente matriculado e no curso de Ciências Contábeis já é suficiente para que a gente encerre esse procedimento fiscalizatório. E assim, a gente chama atenção a importância desse estudante estar já desenvolvendo atividade no mercado, né? Porque é a área de formação que ele pretende atuar, é a área que ele escolheu, né? E é de grande valia esse conhecimento que ele passa a obter uma vez que ele está trabalhando e desenvolvendo as atividades contábeis junto a um profissional. Então, já destacamos um pouco sobre o registro, obrigações, né, a parte dos estudantes, que gera muita dúvida. E outro tema que a gente sempre tem aqui alguns questionamentos, os contatos que os profissionais fazem ao conselho, e às vezes ficam em dúvida, é em relação à baixa e à suspensão do registro. Aí acho que baixa o Eduardo fala um pouco, suspensão depois o Rodrigo. Aí, Eduardo, só para de forma bem clara e objetiva, quando que se deve pedir a baixa do registro? É uma dúvida constante no nosso setor. A baixa de registro profissional, ela é facultada a todos que não estão mais atuando na área, né? A interrupção ou cessação das atividades. E é simples o procedimento de baixa. A pessoa vai entrar em contato com o CRC, vai apresentar um requerimento motivando, né? Ou seja, pedindo essa baixa, informando o motivo de não estar, não estar querendo mais manter esse registro ativo no órgão. Nós estaremos recebendo o requerimento de baixa, né, essa solicitação. Ele tem um trâmite, né, até o deferimento. Nós vamos recepcionar esse documento, realizar o protocolo, é feita uma análise junto ao setor de fiscalização para efetivamente comprovar a não atuação na área contábil, e posteriormente homologado na Câmara de Registro, e aí sim existe o deferimento. Essa baixa pode ser mantida por tempo indeterminado, e a qualquer tempo, né, tendo interesse do profissional, ele poderá solicitar o restabelecimento junto ao órgão. E a questão da suspensão, que o Rodrigo vai tratar um pouco mais de forma completa, ela advém de um processo de fiscalização ou processo judicial, né, com decisões que são encaminhadas ao CRC. Isso, aí Rodrigo agora vai trazer essas informações sobre suspensão. Isso mesmo, Daniele. Antes de falar da suspensão em específico, gostaria só de ressaltar a situação da baixa, né, no que tange a situação da análise de documentos junto ao setor de fiscalização. Hoje, o que é de suma importância é que o Conselho possui diversos convênios, né, seja com a Secretaria da Fazenda, com a Junta Comercial, com a própria Receita Federal, Ministério de Planejamento, e essa análise de pedido de baixa ou não, ela advém do cruzamento dessas informações que a gente recebe diariamente. E hoje fica muito mais fácil a gente identificar se aquele profissional efetivamente está executando ou não atividade contábil, né? Então, é um trabalho feito com muito critério, né, justamente para que a gente possa identificar aquele profissional que efetivamente não está desenvolvendo atividade contábil e aqueles que necessitam manter o registro profissional. A gente observa também que muitos profissionais às vezes até pede a baixa do registro por entender que somente aquele que assina as demonstrações contábeis é o profissional obrigatório, que tem obrigatoriedade do registro, como, na verdade, não é esse procedimento. Conforme eu mencionei anteriormente, existe uma resolução das atividades privativas e todo aquele profissional que desenvolver alguma daquelas atividades, ainda que não assine as demonstrações contábeis, esse profissional também tem obrigatoriedade de possuir registro. Agora, tratando especificamente da suspensão do exercício profissional, conforme o Eduardo já iniciou aí falando, a diferença básica, né, da baixa é que a baixa é voluntária e a suspensão não. A suspensão ela advém de um processo fiscalizatório. Então, determinadas infrações, nós temos como penalidade disciplinar multa e suspensão do exercício profissional. Em alguns casos, infelizmente, aquele profissional que deixa de executar determinadas atividades, ele pode sofrer a sanção de suspensão do exercício profissional, que aí varia de 6 meses a 24 meses. Né? É lógico que tem que todo o processo administrativo, né, tem que ser analisado, tem que ser homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas uma vez homologado, aí a suspensão. Ele fica impedido de exercer a profissão pelo período determinado naquele processo.
E é muito importante, Eduardo e Rodrigo, a gente também ressaltar que todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, com esse projeto da fiscalização, Informação em Foco, é realmente para levar informação, para orientar e fazer o trabalho preventivo, né, para o mercado e principalmente para os profissionais, para que a gente sabe que muitos profissionais realmente ficam em dúvida assim que se formam ou já estão no mercado. A gente está tendo atualização aí diária, né, da toda a parte tecnológica, de legislação e tudo. Então, a gente precisa estar o tempo todo se informando e precisa entender a legislação específica também, né, do que o profissional precisa atender. E aí vem a parte da anuidade, porque muitos profissionais também ficam em dúvida sobre a obrigatoriedade da anuidade. Eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho o porquê da anuidade, porque a anuidade não surgiu assim, se formou, fez o registro, tem que pagar a anuidade, o porquê da anuidade e o que acontece se não pagar a anuidade. Sim, né? Após a obtenção, né, do registro junto ao órgão, de acordo com as nossas normativas vigentes, o profissional ele fica obrigado ao pagamento dessa anuidade. Ela tem o vencimento sempre em março de cada ano, 31 de março, e a gente tem descontos para pagamento à vista, seja no mês de janeiro ou fevereiro, de 10% e 5%, respectivamente, e também a opção por parcelamento, que é em 3 vezes no boleto, e a partir desse ano a gente implantou também o pagamento através do cartão de crédito, né? O Conselho Federal disponibilizou uma empresa para a prestação desse serviço, e esse boleto de anuidade, né, ele poderá ser pago em até 18 vezes no cartão de crédito, através desse link que tem no nosso site. A anuidade ela é muito importante para o CRC. Com esse valor que o profissional dispõe ao CRC, que a gente mantém a estrutura, leva cursos aos profissionais, enfim, desempenha as atividades do CRC. Alguns profissionais, até por empolgação, terminaram de formar, fazem o registro junto ao órgão, mas eles não atuam na área contábil e mantêm esse registro ativo sem a utilização. E isso gera uma bola de neve, porque ficam anuidades sendo lançadas nesse cadastro. E aí gera um problema ao profissional, porque a gente notifica sobre a anuidade, a gente mantém contatos através de e-mail, ligações, enfim, essa anuidade não sendo regularizada, ela pode finalizar até com uma ação de execução fiscal. E aí vai gerar algum transtorno com o profissional. Então, a gente tem uma facilidade muito grande para o pagamento disso, a regularização junto ao órgão. Então, tendo interesse em manter o registro, está atuando na área contábil, entre em contato com o CRC, que a gente procede a melhor forma de regularização dessas anuidades para evitar, né, contratempos. E eu gosto sempre, a gente destaca aqui no Conselho, todos os conselheiros, representantes, a importância realmente de se manter regular perante o CRC Espírito Santo, porque esse movimento que está sendo feito do Conselho em prol do mercado, em prol dos profissionais, em prol da sociedade capixaba, de levar aí a atualização com desenvolvimento profissional, educação continuada, de levar essa orientação, essa prevenção, isso é o que faz parte por meio também da anuidade para se manter todo esse trabalho, essa gestão estratégica, e o Conselho tem buscado aí as parcerias com todas as instituições, está avançando aí nessa valorização do mercado, de se colocar ao lado das principais instituições aí na defesa do profissional e do mercado econômico e da sociedade. Queria que o Rodrigo falasse um pouquinho também, porque esse trabalho da fiscalização vai junto, né, por meio dessa anuidade, e aí eu queria que você falasse, o Eduardo depois vai complementar, também junto sobre a questão da atualização cadastral, porque isso é importante quando a gente se fala de ter os dados, de manter aqui os dados junto ao Conselho, para que a gente possa estar próximo aí ao profissional, né? Sim, Daniele, é de extrema relevância a situação da atualização cadastral, né, porque, inclusive, é infração aquele profissional que deixa de fazer sua atualização profissional. Temos casos de processos instaurados por falta de averbação, né, das organizações contábeis, às vezes faz alteração contratual e deixa de procurar o Conselho, deixa de procurar o setor de registro para efetivamente fazer toda essa atualização, né? Nós salientamos também a importância dessa atualização para que receba as nossas comunicações do Conselho,
né, para que o desenvolver do trabalho fiscalizatório ocorra da melhor forma possível, né, e que o profissional não venha a ser penalizado também, né. Então, nosso objetivo, nosso foco principal, a fiscalização não trabalha com o objetivo de penalizar. Pelo contrário, a gente procura desenvolver trabalhos orientativos justamente para que o profissional consiga regularizar suas situações, né, de forma a atender às normas vigentes do Conselho Federal de Contabilidade, mas, infelizmente, aqueles profissionais que deixam de cumprir essas normas acabam sendo penalizados junto ao Conselho. Isso aí. E agora a gente traz aí um outro assunto que, em 2021, vai ter também um destaque, e é bom os profissionais já ficarem atentos, porque a gente tem eleições no sistema CFC-CRCs. E de 2 em 2 anos essas eleições ocorrem, e neste ano, 2021, vai ser para ocupar aqui 2/3 do plenário do CRC Espírito Santo. E essa também é uma obrigatoriedade do profissional aqui registrado junto ao Conselho. Então, queria que o Eduardo falasse um pouquinho sobre essa questão da eleição, porque muita gente, às vezes, agora, principalmente que é digital, né, online, não precisa vir ao Conselho, as pessoas, às vezes, esquecem, mas é obrigatório, né, Eduardo? Exatamente. Para falar um pouquinho mais sobre a eleição, vou só fazer um complemento à questão da atualização cadastral, porque ela é muito importante, principalmente agora na época de eleição. As comunicações de eleição, elas são disponibilizadas nas nossas plataformas, né, site, redes sociais, mas também via e-mail, correspondência. Então, se o profissional não mantiver, né, esse cadastro atualizado junto ao órgão, ele não vai ficar sabendo do período eleitoral e, no final, vai culminar com uma multa de eleição. A eleição, todo profissional ele é obrigado ao voto. Eles têm que estar regular e ativo junto ao CRC. Ele vai receber uma senha de votação disponibilizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, e para poder participar, né, de forma virtual, né, de forma online, durante 2 dias desse pleito eleitoral. Então, todos que não receberem essa senha, enfim, tiverem dificuldade, eles podem entrar em contato com o CRC, nós vamos estar ajudando na obtenção dessa senha para evitar problemas futuros. Como eu falei, a eleição é online, ela vai ter duração de 2 dias, e após a eleição, para aqueles que não puderem, né, tiver algum impedimento no dia da eleição, eles têm um prazo de 30 dias para poder estar justificando, também de forma virtual, no site das eleições. Após, né, o período de justificativa, essas justificativas são analisadas pelo Conselho Federal, né, e, infelizmente, para aqueles que não se justificaram ou justificaram e não apresentaram documentação comprobatória para falta, eles recebem uma multa de eleição. Rodrigo quer falar um pouquinho também como isso interfere, né, na parte aí de todo o trabalho do Conselho, a questão de estar em dia, de estar regular e de cumprir com essas obrigatoriedades, né? Então, Daniele, para a gente ratificar aí a situação, né, da importância da atualização profissional. Essa atualização é de responsabilidade exclusiva do profissional da contabilidade, né? Então, trazendo casos práticos, às vezes o profissional ele tem a tramitação de um processo e, muitas das vezes, desconhece todas as fases, né, porque ele alterou de endereço, ele mudou, né, e, por deixar de informar o Conselho faz todas as cientificações através do endereço cadastrado no sistema. Então, daí a importância extrema de que, uma vez alterando o endereço, seja pessoa física ou seja de uma organização contábil, que seja feito de forma tempestiva junto ao Conselho, né? Porque isso acarreta transtornos, né, que muitas das vezes são irreversíveis, uma vez que a responsabilidade de atualizar essas informações é do profissional. Então, gente, quero aqui agradecer Pode ir, Silvio? Então, gente, eu quero aqui agradecer a presença do Rodrigo, chefe da fiscalização, do Eduardo, chefe do setor de registro, que também é do setor de cobrança, porque lá agora a gente tem um setor de atendimento, né, que agrega os 2 setores, e, principalmente, eu acho que é a fala de todo mundo aqui que representa o CRC Espírito Santo, que a gente está à disposição dos profissionais, à disposição do mercado e da sociedade. Qualquer dúvida,
por favor, procure o seu conselho, ligue, venha aqui visitar. A gente está ainda no momento de pandemia, tomando todos os cuidados aí com as medidas sanitárias, mas o conselho está aqui de portas abertas. Faça o seu agendamento, se precisar de um atendimento mais específico, o agendamento é online, lá no site. Muitos dos nossos serviços também estão online, digitais, pode ser realizado pelo site. E eu quero pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, @siga CRC Espírito Santo, siga CRCES, para que vocês possam acompanhar todas as informações do Conselho, ficar aí atualizados e em dia e participando também das ações aqui do CRC Espírito Santo. Quero agradecer, esse é um projeto do setor de fiscalização, informação em foco, e que a gente vai trazer aí outros temas que vocês possam estar acompanhando e compartilhando aí também com todos. Até o próximo.